Boa noite. Hoje o ND vai falar sobre política e principalmente sobre a cidade de São Vicente. Em pauta, a extinção da Codesave. E sobre este assunto a gente conversa com o prefeito Pedro Gouveia. Boa noite, prefeito. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Roberta. Uma boa noite especial a todos os telespectadores. Importante a gente estar aqui para poder esclarecer muitos desses fatos aí que essa última semana chamou a atenção em relação à Codesave. Explicar um pouquinho melhor, então, prefeito, o fim da Codesave, ele é inevitável? É isso mesmo? Veja, nós estamos propondo a dissolução da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, que é a Codesave, uma empresa de economia mista, onde a maior acionista da Codesave é a Prefeitura, com mais de 99% das ações. Então, nós enfrentamos aí uma série de problemas históricos da empresa, que tornou a empresa inviável. Então, nós precisamos propor algo que dê a garantia do emprego de todos os 681 trabalhadores da Codesave, para que nós não tenhamos o caos na cidade, que não haja um enfrentamento de um problema social em um momento em que o país vive uma onda de desemprego muito grande. Minha maior preocupação é a empregabilidade, é garantir o emprego de todos esses colaboradores, esses trabalhadores da Codesave. Então, a dissolução da empresa é necessária por conta de tudo aquilo que ela tem enfrentado, por todos os problemas e principalmente pela impossibilidade dela ser contratada pelo poder público. Hoje a Codesave ela não tem nenhuma certidão que permita ela ser contratada. Como os únicos contratos que ela tem são com a Prefeitura de São Vicente, eu não consigo dessa forma pagar a empresa para que a empresa possa estar pagando os seus funcionários, que ela possa estar pagando todos os seus compromissos. Então, a gente tem que optar pelo melhor caminho. O melhor caminho é a dissolução da empresa, é a gente conseguir trazer todos esses funcionários para o quadro da Prefeitura e, dessa forma, garantir o emprego de cada um dos trabalhadores. A gente vai destrinchar um pouquinho melhor essa questão do emprego para todos, prefeito, mas antes eu gostaria de explicar um pouquinho que tipo de serviço a Codesave oferece. A Codesave ela é uma empresa que presta serviços para a Prefeitura através de contratos. Então ela faz a zeladoria da cidade, como varrição, a questão do lixo, de todos esses resíduos que são despejados pela rua, ela faz a limpeza de praia, ela faz alguns serviços também de reformas de unidades escolares. A gente tem um contrato com a Codesave, que finalizou agora nesses últimos dias, que era com a educação. Nós temos uma educação gigante, com 120 equipamentos, então a Codesave ela era responsável pela manutenção de todos esses equipamentos. Então a Codesave ela presta uma série de serviços para a Prefeitura, como a Prefeitura contratando a Codesave, e automaticamente a Codesave dessa forma consegue lastro financeiro para poder pagar todos os trabalhadores e pagar os seus fornecedores. Agora, por que o governo não decidiu pelo fechamento em 2017? Na época já tinha alguns pareceres jurídicos indicando que esse seria o melhor caminho, né? Não foi algo que a gente descobriu agora. Essa é a demonstração de boa vontade da nossa parte, de responsabilidade da nossa parte. Existiam vários apontamentos, existiam vários estudos e a gente conseguiu, no início de 2017, fazer uma renegociação de tudo aquilo que impedia a Codesave ter as suas certidões para que ela pudesse ser contratada. Porque os maiores problemas é que sem as certidões o Tribunal de Contas, obviamente, que ele apontava irregularidade na contratação da Codesave. Nós conseguimos as certidões todas no início de 2017, renegociamos várias dívidas, mas o grande problema é que isso não se encerra por aí. Outras dívidas surgiram, porque as dívidas elas vão automaticamente também aparecendo, dívidas antigas, e com isso não abriu mais nenhuma janela para que a gente pudesse fazer um refis, para que a gente pudesse fazer um parcelamento desses débitos. E aí torna inviável, porque se me acusou um novo débito e eu estou com esse débito, mesmo que eu já tenha negociado um débito anterior, eu não consigo tirar a certidão. E as certidões elas são fundamentais para que a gente possa contratar a empresa. Em 2016,
teve uma nova lei, que é a Lei 13.303 de 2016. Essa é uma lei que estabelece, especifica muito criteriosamente as questões das empresas de economia mista. E a gente precisa, como gestor, com a responsabilidade de quem administra uma cidade, andar extremamente alinhado com a legislação. Então, passamos a ter um novo olhar, um novo formato de administrar essas empresas de economia mista. E a prefeitura, como a maior acionista, ela tem que ter essas preocupações. Eu hoje insisto e falo muito dessa questão dos trabalhadores, porque em outros momentos mandaram funcionários embora e quem acaba sendo penalizado é o funcionário. Sim. A gente não pode penalizar o funcionário. Então eu estou propondo, através de um projeto de lei complementar que encaminhamos à Câmara, para que a gente possa criar cargos, né, especiais em extinção dentro do quadro da Prefeitura, 681 cargos. Trazemos esses servidores todos da Codesave, esses funcionários todos da Codesave, para dentro da Prefeitura. Continuaremos com os serviços sendo feitos dentro do município de São Vicente. Permanece o mesmo salário? Permanece o mesmo salário. O salário não pode mexer. A legislação ela é muito clara em relação aos salários. Eles, obviamente, que virão como seletistas. Eles não serão estatutários. Para ser estatutário, a pessoa precisa prestar um concurso, a pessoa ela precisa se submeter a uma série de regras que os seletistas da Codesave não se submeteram. Então eles passarão a ser um quadro de seletistas dentro da Prefeitura, assim como nós já temos outros seletistas também dentro da Prefeitura. Isso é uma regra simples, mas extremamente prudente e necessária para que a gente garanta aí que essas 681 vidas mantenham seus empregos, continuem aí no seu dia a dia, cuidando da sua família. Isso é algo extremamente importante que nós estamos tendo, esse olhar social, esse olhar com muita responsabilidade. Por isso que nós encaminhamos para a Câmara, para que a Câmara possa votar o mais rápido possível, até porque se eu aponto aqui que hoje nós estamos finalizando os contratos entre Prefeitura e Codesave, automaticamente eu não posso mais contratar a Codesave por conta dessas certidões. Não podendo contratar, eu não consigo mais pagar salário. Eu consigo pagar o salário desse mês. Os próximos salários eu não consigo pagar, porque nós não teremos mais contratos que estarão girando no mês a mês. Então é necessário que a gente tenha uma atitude bastante rápida, bastante ágil, para que a gente consiga votar esse projeto, para que a gente consiga eliminar esse problema. Eu sempre digo que os problemas eles surgem no dia a dia, Roberta. Quem administra uma cidade grande, importante como São Vicente, de 360 mil habitantes, a gente sabe o quanto que é necessário que a gente tenha que tomar decisões. Na vida da gente, a gente toma decisão. Cada um profissionalmente tem que tomar suas decisões no dia a dia e assim nós estamos tomando essa decisão e eu tenho certeza absoluta que é a melhor decisão que nós fazemos para a cidade de São Vicente e para todos os trabalhadores também. A gente vai para um rápido intervalo e a gente continua a falar sobre a Codesave. É só um instante. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a extinção da Codesave e eu converso com o prefeito Pedro Gouveia. Prefeito, a gente está falando sobre a reabsorção desses funcionários pela prefeitura e isso também quer dizer os cargos comissionados? Não. Os cargos comissionados, primeiro é super importante e assim eu deixo isso muito claro, né? Os cargos comissionados, eles não têm uma estabilidade, eles não têm as mesmas garantias que os seletistas têm, que os estatutários têm. Os cargos comissionados, eles estão lá e são indicações que nós fazemos, que nós colocamos para trabalhar, para nos ajudar, que são extremamente importantes e necessários, mas eles sabem as regras desde quando eles entram, tanto na prefeitura ou na Codesave, de como isso funciona. Agora nós teremos um núcleo para trabalhar essa dissolução da empresa. Esse núcleo ele continua fixo dentro da Codesave com esses cargos, que são os cargos diretivos, são os cargos que nos ajudam nas questões orçamentárias, nas questões jurídicas, nas questões administrativas, nas questões de comando direto, que farão parte desse núcleo que vão nos ajudar na dissolução, na liquidação da empresa.
Só para a gente entender um pouquinho mais o tamanho do problema, prefeito, como é que a empresa chegou nesse nível? Quem deve ser responsabilizado? Eu sou muito tranquilo também, Roberta, nesse negócio da gente ficar apontando dedos, né, de responsabilizar esse ou aquele. A empresa, ela foi viável até o presente momento, agora não é mais. Temos que tomar decisões, temos que tomar aqui uma iniciativa que preserve o emprego de todas essas pessoas. E eu estou fazendo isso, assim como fiz uma série de outras medidas dentro da prefeitura que eram necessárias. Agora, sim, quando a gente administra, a gente tem que entender que não dá para você querer administrar querendo jogar para a torcida. Você tem que fazer daquele formato que te dá a convicção de que você está no caminho certo. E eu tenho certeza absoluta que hoje, independente de o culpado é esse, o culpado é aquele, o que vale a pena a gente explicar aqui, Roberto, é assim, se você tem uma conta no banco, você entra no cheque especial um mês, você não paga, não cobre esse teu cheque especial, você vive no teu cheque especial, isso vira uma bola de neve. A Codesab aconteceu isso, não só por conta, né, de tudo o que a gente teve de dificuldade financeira ao longo desses últimos anos, por conta da crise, do país, tudo, mas a gente sabe que existem problemas crônicos dentro da Codesab e que a gente não consegue sanar com ela aberta. Certo. Eu tenho que fechar a Codesab, eu tenho que botar a Codesab em liquidação para conseguir fazer uma renegociação dessas dívidas e estancar esse problema. Eu tenho que parar de comprar com a Codesab, eu tenho que parar de me comprometer financeiramente com a Codesab para resolver esse problema. E é importante a gente falar também que o processo de dissolução não é um fechamento automático. É um processo de dissolução. Você está indo para buscar soluções, para resolver problemas e pode ser que chegue lá na frente, a gente fale assim, bem, conseguimos equalizar todos os problemas da Codesab e aí a gente consegue dar vida novamente para a Codesab. Mas não dá para a gente querer ficar fazendo uma discussão com o cheque especial girando ali. Hoje, prefeito, essa dívida está em quanto? A dívida hoje, que é importante a gente falar também aqui, Roberta, é fazer um histórico, né, do balanço fiscal da empresa. Ela, em 2012, ela oferiu um lucro de R$75 mil e tinha um prejuízo acumulado de 213 milhões. No final de 2016, já existia um prejuízo de 80 milhões, 90 milhões, 89 milhões na empresa e uma dívida de 420 milhões. Em 2 anos, com o prefeito da cidade, a gente diminuiu em metade o prejuízo da empresa. A empresa oferia um prejuízo de 90 milhões ano, hoje ela tem um prejuízo de 39, 40 milhões ano. E uma dívida de 479 milhões. Então, essa dívida, por mais que você vá diminuindo o prejuízo dela, essa dívida não para. É o cheque especial. Então, a gente precisa estancar isso, parar, colocar um ponto final nessas contas e falar assim, agora vamos sentar com cada um dos fornecedores, com cada uma das pessoas que tem crédito com a Codesab e vamos lá, vamos realinhar e pactuar uma forma de pagar tudo isso. A prefeitura, então, assumiria o pagamento dessas dívidas? Roberta, a prefeitura é 99%, mais de 99% dona da prefeitura, da Codesab. Ou seja, a dívida é da prefeitura. A dívida é da prefeitura, ela não é de outra pessoa, senão da prefeitura. É uma empresa da prefeitura. Então a dívida é da prefeitura, é obrigação da prefeitura. Isso não tem dúvida e não tem mistério. Ah, mas agora a prefeitura assume a dívida? Não, a dívida já era da prefeitura, porque a prefeitura é a maior acionista da Codesab, então não tem segredo, é só querer entender. Agora, tentando explicar um pouquinho, prefeito, as questões trabalhistas como FGTS, Previdência, que estão longe de estar em ordem, né? Como é que a prefeitura vai conseguir regularizar tudo isso? Essas são as maiores dívidas que a prefeitura tem. Porque não depositava o FGTS, não depositava da forma como tinha que fazer. Agora, essas pessoas que passam para a prefeitura, elas só sacam o seu FGTS quando elas saem, quando elas requerem isso. Então, esses cargos de extinção que a gente traz para a Codesab, a pessoa traz todos os seus direitos. Ela não perde direito. O direito dela trabalhista, o direito de todos os anos que ela trabalhou, de tudo aquilo,
ela carrega com ela. No dia que ela aposentar, que ela pedir para sair, ela terá, obviamente, aquele depósito feito imediatamente, com a responsabilidade, né, do pagador, da fonte pagadora, ter que fazer isso, para dar a quitação a ela. Para a gente detalhar um pouquinho melhor, prefeito, como é que vai ser essa absorvição desses funcionários? Eles seriam contratados pelos 2 anos ou ficariam lá? Não, eles ficam por tempo indeterminado. Como se fossem funcionários Exatamente, públicos. como se fossem, né, dentro de um quadro, obviamente que com as regras dos seletistas e com todas as regrinhas que o seletista tem, mas com uma diferença. O seletista, esse quadro em extinção que a gente vai criar, que são esses cargos, a pessoa vem, a partir do momento que ela aposenta, que ela pede demissão, que ela pede para sair, que ela falece, eu não tenho uma reposição deste cargo. Este cargo sai automaticamente junto com a pessoa, para que a gente não venha, obviamente, que ter um cargo permanente dentro da prefeitura. Então, automaticamente esse cargo se extingue junto com a saída da pessoa. A gente sabe que o projeto de lei, o senhor já enviou à Câmara, vai ser discutido, né, nos próximos dias. Como é que o senhor vê, como é que os vereadores estão vendo essa situação? O que já chegou nos seus ouvidos? Já tenho conversado com os vereadores se preocupam muito, fiz essa discussão com os vereadores, iniciei essa discussão com os vereadores lá atrás, já faz algum tempo. A gente, eu não sei se você sabe, acho que já até falei aqui outras vezes, Roberta, em outras oportunidades que tive o prazer de estar aqui com você. Uma vez por mês a gente faz um café com os vereadores, vira e mexe a gente fala sobre esse problema da Codesave. Eu fui vereador 8 anos, quando eu assumi a prefeitura as pessoas falavam assim, Pedro, você sabia desse problema? Veja, como vereador eu tinha a responsabilidade de conhecer os problemas da cidade. O vereador que não conhece os problemas da cidade está em lugar errado ou está fazendo coisa errada. Então, os vereadores que eu conversei, que eu tive a oportunidade, tudo, eles sabiam do problema da Codesave, porque são atuantes, eles conhecem a realidade da cidade. Então, a gente sempre estava falando, é aquela história do gatinho subir o telhado, tal. Alguma coisa a gente precisava fazer. E nós estamos fazendo nesse momento. Mas conversei com todos os vereadores, eu chamei grupos de vereadores dentro do meu gabinete, expliquei pessoalmente para esses grupos de vereadores, junto com o presidente, junto com o Alfredo Moura, o vereador Alfredo Moura, com o nosso líder de governo, Roberto Rocha, com o vereador Barreto, fiz questão de que eles me acompanhassem em todas essas conversas com os demais vereadores. Então fizemos isso ao longo das últimas 3 semanas, essas conversas com todos os vereadores, todos eles foram, né, ouvidos e me ouviram, todos eles tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas. Então, assim, eu acredito muito que os vereadores estão cientes do problema, sabem da responsabilidade que eles têm, de que nós temos daqui para frente em resolver isso o mais rapidamente possível para que a gente possa dar um andamento à vida desses 681 trabalhadores. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a extinção da Codesave. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a extinção da Codesave e eu converso com o prefeito Pedro Gouveia. Prefeito, a gente está falando sobre essa situação política, agora a próxima reunião que acontece no dia 9. E postergar essa definição traz algum tipo de consequência para a cidade? Como é que o senhor vê? A cidade não, mas para o funcionário da Codesave sim. Eu não tenho mais contrato com a Codesave, eles precisam continuar recebendo seu salário. Eu tenho uma folha de pagamento que paguei agora, mas nós temos as próximas folhas de pagamento. Ele não pode ficar sem salário. Então é importantíssima a votação já no dia 9 agora para que a gente consiga, no próximo 5º dia útil, já está efetuando o pagamento deles normalmente dentro desse quadro em extinção, dentro desse quadro que nós estamos criando para garantir o emprego de cada um deles na cidade de São Vicente pela prefeitura. Praticamente todos os políticos da cidade, pelo menos em off, eles admitem que o fim da Codesave é algo necessário. Mas quem tem um mandato é o senhor. Teme ficar marcado negativamente por esse fato? De forma alguma. Você lembrado por todos esses trabalhadores, por todos os seus familiares, como o prefeito que garantiu o emprego deles. O prefeito e todos os vereadores que votarem a favor
serão lembrados positivamente por esses trabalhadores, por seus familiares e pela cidade de São Vicente, porque a Codesave, embora seja uma empresa que pertence à prefeitura, que a prefeitura é a sua maior acionista, mas essa conta ela vai aumentando, aumentando, aumentando e obviamente que a municipalidade ela sente os aumentos elevados dessas dívidas. E como é que fica, então, a questão do limite de gastos da Prefeitura com funcionalismo, se a Prefeitura realmente absorver esses 681 funcionários? Roberta, assumi a Prefeitura em 2017, em janeiro, com um grande peso nas minhas costas, porque nós tínhamos quase que 60% do limite prudencial, né, já comprometido. Trabalhamos muito em relação a isso, com essa preocupação, reduzimos, hoje nós estamos com 51, 52 e a gente trazendo agora esses 681 funcionários, a gente não ultrapassará os 54 que a legislação permite. Já fizemos diversos estudos, já olhamos todos os cenários e temos a certeza do que nós estamos falando, até porque esse é um compromisso meu com o restante de todos os servidores que hoje trabalham na Prefeitura de São Vicente. Eu jamais poderia trazer, até porque eu estaria assinando a minha inegibilidade. Eu estaria assinando algo que administrativamente não seria correto. Então, dou essa garantia, a garantia aos servidores, aos sindicatos do professor, o sindicato geral, a todos os nossos funcionários da Prefeitura, de que a gente não irá ultrapassar os 54%. Agora, trazendo o pessoal da Codesave para a folha de pagamento da Prefeitura, um aumento no funcionalismo público no segundo semestre seria inviável? O que nós temos estabelecido, né, Roberta, com o funcionalismo, nós temos feito a reposição. Eu tenho já feito um grande esforço para conseguir a reposição. E nós temos um compromisso também com eles, que se a gente conseguisse reduzir de 51% a folha de pagamento, a gente conseguiria dar a eles algumas bonificações dentro do salário. Obviamente que se tornará essa tarefa mais difícil, mas eu, como um bom vicentino, eu digo para todo mundo, eu gosto de tarefa dura, eu gosto de tarefa realmente pesada, estou acostumado com isso, não tenho problema, vou me desdobrar junto com a nossa equipe econômica na Prefeitura, o pessoal da administração, para que a gente consiga cada vez mais incrementar o orçamento, que a gente consiga cada vez mais receber toda essa dívida ativa que nós temos, para melhorar o orçamento e a gente conseguir, nesse momento difícil, a gente buscar uma solução. Prefeito, rapidamente, a votação do dia 9 pode ser um teste de fidelidade, sim ou não? O teste de fidelidade é o dia a dia, o companheirismo que os vereadores têm conosco, essa cumplicidade que eles têm com a gente em relação àquilo que a gente sabe que é positivo para a cidade. Muitas pessoas olham para a Câmara, eu fui vereador há 8 anos, eu conheço bastante o funcionamento da Câmara. Não é por uma votação que a gente mede a fidelidade de um vereador ou de outro vereador. Na votação, a gente mede o compromisso dele com a cidade. Ok, muito obrigada, prefeito. Obrigado Sucesso. você. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.